Salve, salve, povo de Deus, povo abençoado, bendito. Olha, vocês moram dentro do meu coração. Eu quero, nesse momento, já agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, ministrando essa palavra que vem do coração de Deus para a sua vida. Você que nos acompanha através das redes sociais, você que nos assiste, você que compartilha o nosso conteúdo, você que dá aí o seu like, sempre nos ajudando a manter esse canal aí todos os dias no ar. Deixo aqui o meu muito obrigado de todo o meu coração, tá? E já peço também aquela ajuda de sempre. Continua dando like, compartilhe ao máximo que você puder, aperte o botão do sininho, olha, pega a sua lista de contatos, envia justamente o link das nossas transmissões. Quando interagimos dessa maneira, fazemos com que o YouTube entenda que há relevância no conteúdo em que nós postamos. E sem vocês, meus irmãos, nós não somos ninguém e não alcançamos absolutamente nada. O nosso propósito é ministrarmos sempre uma palavra de fé, uma palavra de bênção, uma palavra de milagre, uma palavra que venha alcançar vidas e levá-las até o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos a mais uma mensagem em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar no seu lugar, irmão. Eu não sei como que você hoje chegou na igreja. Não sei como que você chegou hoje aqui nesse lugar. Você que nos assiste através do YouTube, onde você estiver, não sei como que se encontra a sua vida nesse momento, mas eu não creio que existe no vocabulário de Deus a palavra acaso ou a expressão por acaso. A propósito, Deus é um Deus de propósito. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus que tem objetivos. E o maior objetivo de Deus na nossa vida é muito mais do que nos fazer vencer as lutas diárias que esse mundo levanta contra o nosso viver. Todos nós que estamos aqui, e você que nos assiste, onde você estiver, temos lutas que são traçadas ao longo, de um tempo, de um ciclo, lutas que são traçadas diariamente, territórios naturais, físicos, só que a nossa maior luta, ela é espiritual. E a palavra de Deus nos ensina que para vencermos as lutas espirituais, temos que estar municiados daquilo que é espiritual, para que possamos prevalecer. Porque a verdadeira vitória, ela vai acontecer naquele dia, quando o Senhor voltar. Mas aqui agora já, nesse momento em que nós estamos aqui nessa terra, vivendo, sobrevivendo, nós podemos já demonstrar que já existe de Deus uma vitória preparada para todo aquele que crê. Diga glória a Deus. Você sabia que muitas das vezes, quando um exército de uma nação, ele entra contra a batalha, entra numa batalha contra outro exército, ele já entra com o espírito aguerrido, predeterminado, que vai vencer. Sabe, quando a gente pega o preparativo, isso é histórico e hoje não é diferente. Não sei se alguém aqui já fez parte das Forças Armadas ou alguém conhece o meio. Tudo é preparado, é tudo colocado nos devidos lugares para quando os soldados entrarem em batalha, cada um na sua posição venha executar com maestria, com entendimento, aquilo que tem que ser executado, porque o resultado é um só, é vencer. A missão, ela é colocada na disposição deles, que é vencer a devida nação, mas o ideal é colocado dentro do coração.
Precisamos vencer para que a nossa nação não seja cativa, seja livre. Precisamos e vamos vencer para que os nossos filhos não sejam escravizados. Vamos vencer até que venhamos morrer, mas vamos vencer, porque através dessa vitória a nossa família vai ser livre, o nosso povo vai ser livre. De repente não ficaremos vivos, mas o nosso nome vai ficar para a história. Eles entram dessa forma. Ou seja, há dentro deles um ideal, há dentro deles algo que faz eles respirarem, muito mais do que a missão, que é combater aqui, que é a cada dia, porque a guerra não se vence numa batalha só, existem várias batalhas. E é isso que faz o soldado permanecer no campo de batalha, muitas das vezes com fome, com frio, ferido, tomando tiro, mas a cada defesa um passo, a cada defesa um passo. E sabe por que muitas das vezes nós vemos dentro da igreja, e essa palavra é para a igreja, soldados de Cristo desistindo da batalha, porque perdeu não a missão. A missão ele até executa ou tenta executar. A igreja está lendo a Bíblia, tem a farda de soldado, mas está sem o ideal que o inflama dentro do seu coração, que o faz respirar, desejar, batalhar e crer que já venceu a guerra, a batalha. E esse ideal que te faz ter a cada dia esse amanhecer, esse despertar, esse levantar, é aquele que a palavra de Deus ela nos ensina, que é não desse mundo, mas é justamente a promessa do Senhor. E o problema é que muitas das vezes nós trocamos aquilo que era para ser o verdadeiro e único ideal e colocamos no local dele algum outro. Mas aquele que de repente está sendo colocado hoje por conta da evidência, do modismo, do costume, da cultura, seja o que for, vai haver sempre o seu tempo, vai haver sempre a sua limitação, vai haver sempre a sua capacidade inferiorizada, porque quando aquilo que te alimenta é natural, tem início, tem meio e tem fim, mas quando o que te alimenta é espiritual e vem de Deus, é eterno, diga glória a Deus. O campo de batalha pode estar minado, os inimigos podem estar vindo de todos os lados, mas você não luta de fora para dentro, você luta de dentro para fora. A tua força vem de dentro. A tua fé não está ligada ou emotivada a circunstâncias, mas a um relacionamento com alguém que te comanda, com alguém que te dá as direções, com alguém que não apenas chega e faz assim, ó, vai lá e faz, mas ele chega e mostra as marcas, porque ele fez. E essa é a nossa garantia. Não sei o porquê Deus está dizendo isso aqui, ou para quem Deus está falando essa palavra. De repente, talvez não é alguém que está fisicamente na igreja, mas é alguém que nos acompanha. Mas eu digo para você, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, parar não é vontade de Deus, retroceder não é o caminho. A vontade dele é que você se levante e vá até o fim, porque a vitória é certa em nome de Jesus. E eu quero que você pegue a palavra de Deus e abra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. É a palavra de Deus hoje para mim e para você. Algo que vai nos ajudar a permanecermos firmes nos momentos de dificuldade, de luta, para que possamos vencer e glorificar o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Coloque a mão sobre a palavra do Senhor, feche os seus olhos. Repita comigo bem forte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Eu alcançarei tudo que a Bíblia diz que eu devo alcançar.
o meu coração está aberto, sensível, para receber a única palavra fiel e verdadeira, em nome de Jesus, amém. Senhor, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Capítulo 16 do livro de Samuel, nos primeiros versículos, a palavra de Deus, ela fala de um diálogo entre o profeta Samuel, e o Senhor, o Deus de Israel. O povo estava passando por um momento de transição. Saul, que era o rei, estava sendo rejeitado por Deus, não porque Deus fechou literalmente o coração para Saul por um motivo banal ou algo do tipo, mas porque infelizmente Saul deixou de cumprir os propósitos no qual ele foi separado a cumprir, e o maior propósito é fidelidade a Deus, desviando do seu coração a sinceridade, deixando entrar no coração vaidade e tantas outras coisas, inclusive desobediência. Mas nesse diálogo entre o profeta e o próprio Deus, o Espírito Santo, ele nos ensina algo importantíssimo para a nossa vida, para mim e para você, nós que estamos hoje aqui. Talvez a tua luta ou os inimigos que têm se levantado contra você, talvez não são os filisteus, mas de repente é algo que tem ao longo de algum tempo traçado batalhas contra você, tentando te parar. E olha que interessante o que diz no capítulo 16, lá no versículo 1, está escrito assim: então disse o Senhor a Samuel. Amém? Olha o que Deus ele diz para Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reines mais em Israel? Samuel está ouvindo a voz de Deus. Deus literalmente está falando com propriedade. Samuel, até quando você vai ficar preso a esse sentimento? Até quando você vai ficar, impedindo a minha vontade? Porque o sentimento, quando colocamos acima da palavra de Deus, da direção de Deus, impede a vontade de Deus. Existem situações que não se cumprem, não é porque Deus está provando, nos testando ou demorando, é porque colocamos os sentimentos na frente da fé. É como diz o ditado popular, colocando, a carroça na frente dos bois. A fé, a Bíblia já diz que é o firme fundamento. É como o combustível. Não adianta você ter o melhor carro, a chave na ignição, bateria carregada para dar o start, sem combustível não anda. E como que você enche o tanque com esse combustível? Quando você ouve a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus, ou para ouvir a palavra de Deus, não é apenas você ouvir uma pregação, uma canção, um louvor, mas é você estar sensível à vontade dele. Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Se lembra quando Samuel, pequeno, ouve a voz de Deus e vai até Eli, o sacerdote? Ele ouvia quem estava falando, mas ele não conhecia ainda aquele que estava falando. Por quê? Porque ele ainda não tinha a intimidade. E só temos a intimidade de alguém quando entramos no centro da vontade desse alguém. Ele manda ele voltar e deitar. Rapaz, vai lá e volta, deita, eu não estou te chamando não. Ele volta e deita. Novamente de madrugada, a voz vem até ele e chama ele pelo nome: Samuel. Ele se levanta, vai até o sacerdote volta para lá. Mais uma vez acontece, aí ele chega e fala:
É Deus que está te chamando. É o Senhor que está te chamando. Volta e deita. E se novamente Ele te chamar, diga para Ele: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ué, mas o menino já não estava ouvindo? O menino não já servia a Deus, porque morava lá dentro do tabernáculo? Já servia, foi entregue como ali uma oferta de Ana, um cumprimento de um voto? Como é que naquele momento ele precisava dizer: fala porque o teu servo ouve, se ele estava literalmente ouvindo a voz? Porque para ser realmente servo, você tem que estar dentro da vontade, irmãos. E estar dentro da vontade de Deus não é fácil. Você vê as coisas, você de repente olhar tudo indicando você a agir de uma forma, mas Deus olhar para você. Sabe quando aquele pai olha para aquela criança e levanta a sobrancelha, de repente, não precisa nem falar, aquele filho, ele entende. E isso só acontece quando temos relacionamento. Relacionamento. O relacionamento nos traz intimidade. Quando iniciamos o nosso relacionamento com uma pessoa, hoje, esse relacionamento ao iniciar, ele tem uma intimidade rasa. Ao longo do praticar e do caminhar, ali se cria afinidades, e essas afinidades, esse relacionar cria intimidade. E nós precisamos ter esse relacionamento com esse Deus, lembrando que intimidade Ele nos dá, mas não nos dá libertinagem. Ele é santo, Ele é Senhor, Ele é Pai. O filho, ele entra na presença do Pai. O filho tem intimidade, senta no colo, mexe na barba, chora. Mas temos que entender que mesmo sendo Pai, Ele é Senhor. Senhor. Esses dias eu vi um vídeo na internet, e não tem nada a ver com a pregação aqui, mas é um exemplo. Eu não estou aqui usando isso para campanha política, nada do tipo, mas eu vi um vídeo lá do Flávio Bolsonaro, né? Ele estava respondendo uma pergunta que fizeram, um jornalista. Aí perguntou assim para ele, de tantas perguntas: por que você não chama o presidente Bolsonaro de pai? Aí ele falou: sabe por quê? Porque eu aprendi que dentro da minha casa, ou lá na casa dele, ele é o meu pai. Então lá eu chamo ele de pai. Aqui ele é o presidente da República. Eu não posso misturar as coisas. Traz isso para a esfera espiritual. Como que você trata Deus? Como que você chama Deus? Como é que você se relaciona com Deus? Como é que você tem... Qual é o grau de intimidade com Deus? Olha para a Bíblia. Na palavra de Deus você vai ter todos os exemplos. Davi, homem segundo o coração de Deus. Ele que introduz no vocabulário judaico a palavra Abba. Chama pai de Abba, paizinho. Mas pega os salmos dele. O Senhor é o meu pastor. Ele sabe se colocar diante de Deus. Ele sabe literalmente com quem ele está se relacionando. E as palavras numa relação têm muito peso. Vai lá na audiência, lá mesmo tendo o seu direito, e fala qualquer coisa por meritíssimo, para ver se você não pode sair de lá até preso. Como é que nós, diante de Deus, podemos achar que vamos falar com Deus de qualquer maneira e vai permanecer da mesma forma?
Ele é Senhor. É Senhor. Naquele momento existia um grau de intimidade com Samuel e o próprio Deus. Eu não sei quais são as palavras que Samuel naquele momento, na sua intimidade, estava dizendo, mas Senhor, estou com pena de Saul. Ah, Senhor, tem alguma coisa, tem que mudar. Deus chega para ele e fala, vem cá, até quando você vai ficar preso nessa situação? Até quando você vai ficar impedindo a minha vontade? Eu o rejeitei. Quem pensa que Deus não rejeita, cuidado. Para salvar, Deus não faz exceção de pessoas. Para usar, Deus escolhe. Mas Deus, Ele abandona. Deus, Ele deixa se a pessoa não tomar uma posição. Ele não obriga ninguém a nada. A mesa está posta. O lugar está separado. A comida já está servida. Mas se você escolher não se assentar, Ele não vai te obrigar a sentar aqui, pelo contrário. Veja na Bíblia os exemplos. Todos aqueles que estiveram sentados e se posicionaram fora do propósito, Deus levantou outro e colocou no lugar. Até quando estarás, sabe, com o teu coração preso, com dó? A palavra, se você ler, está dizendo com dó, com pena, sentimento. Não, eu não o rejeitei para que não reine sobre Israel. Aí olha o que Deus diz aí, leia aí por gentileza. Enche o teu vaso de azeite. Não está escrito assim? E vem a casa de Jessé, o belemita. Por quê? Dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. A chave da palavra está nessa colocação de Deus. Enche o teu vaso e vem. Quando você diz para alguém vem, você está convidando ela a se aproximar de você. Você está convidando alguém a sair de um local onde ela se encontra, independente do que está na sua frente, ultrapassar e se aproximar do local onde você está. Onde Samuel estava era um lugar, onde Deus fisicamente estava era outro. Deus estava na terra de Jessé, o belemita, vendo aquele menino cuidar das pequenas ovelhas. E quando estava lá, Samuel de repente orando, Deus diz: rapaz, até quando você vai ficar preso nessa situação? Larga esse homem, eu já rejeitei. Pega o teu óleo, pega o teu azeite, aí pega o teu vaso, enche de azeite e vem cá, eu quero te mostrar algo. Vem na casa de Jessé, o belemita, porque eu, sabe, já vi o que eu preciso enxergar, já estou provido, ou seja, eu já tenho a resposta. O que está nos faltando muitas das vezes é ter a ótica de Deus. O que está nos faltando muitas das vezes em devidas situações é não estarmos sensíveis ao chamado de Deus, à direção de Deus, para o propósito que Ele tem nos chamado. E quando não estamos sensíveis a isso e deixamos o sentimento ocupar, falar mais alto, não conseguimos contemplar o que Deus está contemplando. Existem pessoas que nesse momento estão ouvindo essa pregação e Deus já está com o Davi preparado, a bênção, o milagre, mas por que ainda não se cumpre? Porque talvez ela ainda está presa no passado, no Saul. Para você desfrutar do novo de Deus, primeiro, você tem que ouvir a voz de Deus. E segundo, sair do local da onde Deus está te chamando e vir se colocar onde Deus está mandando você se colocar. Porque quando fazemos isso, independente se é no seu casamento, na nossa casa, na igreja, no ministério, lá fora na rua, onde trabalhamos, e principalmente espiritualmente,
Meu irmão, minha irmã, não apenas vamos ver o que Deus tem, mas vamos desfrutar justamente daquilo que Deus ele já tem preparado. Diga glória a Deus. Sabe o que Deus estava vendo ali? Davi vencendo o leão. Sabe o que Deus estava vendo ali? Davi vencendo o urso que ninguém via. Sabe o que Davi estava vendo ali? Deus estava vendo ali? Davi sendo nos bastidores, justamente ele mesmo, sem mostrar para ninguém, sabe, uma fábula, uma fantasia, uma máscara, uma capa, ele sendo sincero, verdadeiro. E o que inflamava o coração dele era agradar a Deus. E Deus disse para Samuel: me tem provido de um rei. Outra coisa que eu entendo, irmãos, mais uma vez eu vou falar sobre o relacionamento e a maneira de entrar diante de Deus. Intimidade? Sim. Libertinagem? Não. A Bíblia diz, Deus está dizendo que quando ele olha para Davi, porque aqui é isso que está acontecendo, Deus está dizendo que enxerga, ou seja, que está lhe sendo provido de um rei. Davi, quando entrava diante de Deus, Davi entrava de uma forma nobre. Era um menino criado pelos seus pais, criador de animais, cuidava das poucas ovelhas. Existem várias teorias, vários estudos, várias teses que levam a vários entendimentos. Que Davi era o filho de uma relação extraconjugal de Jessé, por isso que ele cuidava de poucas ovelhas, por isso que ele não tinha o típico de Israel, era ruivo. Existem várias histórias, enfim, não importa. Mas aquele menino, independente do que poderiam falar dele, era justamente aquele que Deus encontra dentro de um coração uma sinceridade, um amor, um prazer e, mais do que isso, a vontade de agradar ao Senhor. Samuel diz assim: mas Senhor, como é que eu vou lá naquele lugar? Se eu for naquela terra, o rei vai saber, Saul vai saber, vai mandar me matar. Não, pega lá um bezerro, vai lá como se fosse para oferecer. Deus dá uma estratégia para Samuel e chega lá e unge esse rei. A palavra de Deus, ela diz que quando Samuel chega naquele lugar, e se você pegar no versículo de número 4, diz assim, ó: e fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Novamente, o verbo, olha como é que é colocada a palavra aqui, veio. Ele não foi para Belém, ele veio. Você vê que tudo está dentro da ótica de quem? De Deus. Veio a Belém. Deus estava lá em Belém. E veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? Porque quando o profeta chegava em algum lugar, sem ter um convite ou um anúncio, já ficavam tremendo nas bases, achando que era uma palavra de repreensão de Deus. Quando viram ele entrando na cidade: é de paz a tua vinda? Meu Deus do céu, será que Deus vai mandar alguma coisa? É um fogo, pecamos, fizemos? Calma. E diz assim, ó, lá no versículo de número 5: e disse ele: é de paz, vim sacrificar o Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, e nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos,
O Senhor, porém, olha para o coração. Quando Eliabe é apresentado ali, Eliabe é o tipo do homem que poderia ser indicado a ser o suposto rei. Um homem alto, forte, já era soldado, já pertencia ao exército de Israel, já era o filho primogênito daquela família, era um rapaz aparentemente maduro. Automaticamente ali, pelo estereótipo, pela dedução, é a pessoa escolhida, ungida. Deus diz: não, negativo. Eu não sou como um homem. O homem, ele olha, ele enxerga pelo lado de fora, o exterior. Se o sapato está limpo, se o cabelo tá penteado, se o vestido está passado, se a maquiagem está feita, se a pessoa está arrumada ou não, de onde que ela vem, como que ela fala, se tem carro, bicicleta, jumento, o que for. Muitas das vezes, Deus está do nosso lado, Jesus está do nosso lado, e não conseguimos enxergar que é Ele porque estamos olhando com o olhar estereótipo. Tem uma canção do Sérgio Lopes que fala do rei e do burrinho. E quando ele, na canção, o personagem principal diz que ouviu falar que o rei ia passar, a história da canção diz que ele vai atrás do suposto rei, e na mente dele ele vai ver estandarte dourado, carruagem, não sei o que. Chega um momento que ele para num lugar e ele vê um homem sobre um burrinho, e ele pergunta, todo esbaforido: você viu o rei, o nosso rei? Cadê o rei? O rei já passou, cadê o rei? Ei, você viu o rei? E essa pessoa sentada no burrinho olha para ele e dá um sorriso e continua indo em direção a Jerusalém. E aquele homem volta frustrado, e depois ele fica sabendo que aquele era o rei. Jesus não veio para esse mundo para ser um rei físico, para ser um Donald Trump, um Bolsonaro, um Lula, nada disso. Ele diz: o meu reino não é desse mundo, o reino dele é espiritual, irmãos. Sabe como uma coisa que eu entendo? Você não precisa crer da forma que eu creio. Existe muito debate teológico, muitas das vezes, sobre uma pergunta: quem matou Jesus? Os judeus ou os romanos? E fica lá um blá blá blá, cada um de um lado, defendendo teses e teses. E quando eu for em Israel, tem um lugar que eu não quero ir, de todos os outros. Até porque fisicamente não deixa nem a gente chegar lá, porque é um local que está sendo cuidado e ele é guardado pelos muçulmanos, mas a gente pode ver de longe. E se até o dia que isso acontecer, tiver liberado de entrar, ali eu não quero ir. É o Monte Caveira, o Gólgota. Sabe por quê? Porque eu entendo que quem colocou o Nosso Senhor naquela cruz e naquela posição não foi romano e nem judeu, foi o meu pecado. Foram os meus pecados. Quando naquele momento ele fica de braços abertos ali, e aquele entardecer escurece, vem todo o pecado e pousa sobre ele, o meu pecado estava lá. E quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, não é porque me desamparaste, mas há um desamparo na minha alma. É essa a verdadeira colocação. O Senhor Jesus ali não estava duvidando do Pai, mas ali se cumpre o pior momento de todo o flagelamento até a crucificação, que é o momento em que alguém que esteve presente com ele todos os dias teve que sair para que o pecado todo entrasse. Ali é o momento em que o Espírito Santo sai, para que todo o pecado entre. Se tivesse um pouco do Espírito Santo, não tinha possibilidade do pecado entrar.
Não tem como as trevas e a luz coabitarem ao mesmo local, habitarem na mesma... Ali é o momento que o pai faz assim, ele é obrigado, sabe? Imagina o pai vendo o filho naquele momento. Ali que é cumprido o alto preço. Tanto é que é o momento que ele, sabe, vem aquele peso. E ali ele entrega o espírito, ele exclama, o fôlego sai. A Bíblia diz que é um terremoto na hora, o véu do templo se rasga, do templo racha, morto que estava enterrado ressuscita. Meus irmãos, eu não sei o que você está enfrentando, não sei como que se encontra a tua vida hoje, mas Deus, Ele tem para você um propósito que é muito maior e está além daquilo que você pode imaginar. Quando ele olha, Samuel vê Eliabe, Deus diz: não é esse aí, não é esse aí. E olha o que diz lá no versículo de número 8, e diz assim: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos, ou seja, esses são somente os seus filhos, acabaram os seus filhos. Deus não tinha enviado ele ali à toa. Olha que interessante, uma festa, irmão. Quando você vai numa festa, você se arruma, você bota aquela roupa que fica guardada, bonitona, passa o melhor perfume, o sapato brilhando, bonitinho, para chegar lá e causar uma impressão. Quando você vai numa festa, quando você faz uma festa, tudo está preparado, tudo está arrumado. Se é uma festa de intimidade dentro da sua casa, você vai receber um número específico de pessoas ou uma autoridade. Você monta a mesa com os lugares certos para quem vão se assentar. A mesa tinha lugares, mas faltava o lugar de alguém que não estava limpo, arrumado, perfumado, de sapatinho brilhando, cabelinho na reta, não tinha nem sido convidado, não tinha sido nem convidado. Samuel estava ouvindo Deus falar naquele momento ali dentro da casa de Jessé, vendo o que estava sendo apresentado. A voz do Espírito ecoava aqui, mas Deus estava lá vendo o que ninguém estava enxergando naquela hora, que era Davi. E diz a palavra do Senhor: e disse ele: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Ele não diz o caçula, o mais jovem, ou... Porque quando você pega na Bíblia, você vai ver que o trato com o filho caçula é dado o título de filho da, sabe, filho que é da velhice. Se lembra de como Jacó tratava José? Só faltava carregar José no colo, só faltava lamber José. Os irmãos tinham inveja, porque ele era o filho, não apenas o primogênito da sua grande amada Raquel, mas era o filho da velhice dele, era o rabo do tacho. Depois veio Benjamim, tudo bem, mas Davi era o menino pequeno, era, sabe, aquele que era para ser o xodó. Ele está dizendo: esse aí é o menor. Quando você pega o
costume judaico e vê essa colocação, o menor não está dizendo em estatura de tamanho, mas está falando sobre posição, quer dizer, o desprezível, o rejeitado, o que não faz diferença, só está aqui porque é obrigação, porque senão nem aqui estava. Era isso que o próprio pai tinha daquele filho, daquele menino, que talvez a roupa que usava era do resto dos panos da roupa do irmão. Talvez a sandália que calçava era a sandália que já tinha passado por vários pés de várias gerações. Talvez a comida que comia era o pouquinho do prato de cada um que sobrava e era colocado numa panela velha e levada para ele comer. Mas mesmo assim, quando ele recebia, ele levantava e dava graças a Deus e dividia com as ovelhas que ele cuidava. E diz assim: então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo, formoso em semblante, de boa aparência. Em outras palavras, ingênuo, simples, sincero. E diz assim: e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Diga glória a Deus. Mas tem algo que eu não posso deixar de dizer para você. Quando Jessé diz que ainda existe alguém, Samuel diz para ele: traga-o, porque enquanto ele não chegar, ninguém vai se assentar na mesa. Sabe o que Samuel ali estava dizendo? Há um lugar preparado para esse que você despreza, que não foi você, sua esposa, nem tampouco eu, seus filhos, mas há um lugar numa mesa que não fomos nós que preparamos, que foi preparado pelo Senhor. Imagina quando Davi recebe a chamada: ó, teu pai está te chamando, está tendo festa lá, eu não posso entrar. Ele está te chamando, ele mandou te chamar, ele mandou te levar, vambora, larga essas ovelhas, não, vambora, e sai levando ele. Davi não estava preparado para a festa, arrumado, de banhos tomado. Davi entra do jeito que estava, funa pendurada na cintura, o dia inteiro no meio do campo, fedendo a bicho, suado, os pés talvez sujos de lama, talvez com uma ovelha pequena agarrada embaixo do braço, um cajado na mão, a vara pendurada do outro lado da cintura. Enquanto todo mundo estava arrumado, cheiroso, ele chega com aquela murrinha de bicho. Não sei se você já teve a oportunidade de ir num estábulo. Quem trabalha, mais naquela época, quem vivia naquela situação, a gente via nos filmes as pessoas bonitinhas, arrumadas, maquiadas, era de outra forma, não se tomava banho como nós tomamos hoje, não é? Irmãos, Davi chegou ali fedendo. Mas quando ele entra naquele lugar, há uma atmosfera naquele lugar, e o cheiro que está naquele lugar não é o cheiro das ovelhas, do esterco, do que for, do natural, mas era o cheiro do Espírito. E quando Davi é colocado diante de Samuel, e Samuel derrama um azeite, aquele que testificava naquele lugar se apossa daquele menino, e a história você já conhece. E a história você conhece. Quantas coisas Deus fez através dele. Teve falhas, erros, problemas, pecados. Foi um homicida com sangue nas mãos e não pôde nem edificar o templo que desejou para Deus. Mas Deus diz, como testemunho, que não há homens com um coração como Davi.
um homem segundo o meu coração. Até hoje, quando a gente estuda sobre monarquia, reinos, Davi, ele é um exemplo. Mas não basta apenas olhar para a coroa ou para aquilo que ele construiu como rei. Tem que olhar lá para trás, quando ele era desconhecido pelos homens, mas conhecido por Deus. Talvez você hoje está sendo desconhecido. Talvez hoje aparentemente não estão te enxergando, ou aparentemente nesse momento que você está vivendo, a oportunidade que você precisa não se manifestou. O que você tem que fazer? Continuar chamando a atenção de Deus. Para de chamar a atenção do homem, chama a atenção de Deus. Porque quando isso acontece, vai haver um momento, Deus vai ter que mandar um Samuel para te ungir. Deus vai ter que mandar alguma situação acontecer para poder você sair de dentro da caverna. Deus vai ter que mandar, nem que seja um gigante até afrontar o que está ao teu redor. Mas quando você se colocar onde Deus te chamou, o gigante ele vai cair. E tudo que Deus proclamou sobre a tua vida vai se cumprir, porque Ele é fiel. Então, irmão, chame a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus. Não como aquela criança que bate o pé, que chora, se joga no chão. Não. Se relaciona com Ele. Desde o mais simples ao mais complexo. Atribua a Ele. Chama Ele. Convida Ele. Coloca nas mãos dEle. Coloca diante dEle, apresente a Ele. Vai ver um momento, meu irmão. Vai ver um momento que a Bíblia ela fala que para poder conseguirmos alcançar e conquistar o reino é por violência. A violência não é obrigar, não. É isso aqui, é disposição, sabe? É você estar jejuando, é você estar aí, ó, pagando um preço, é você tá todo mundo dizendo o contrário. Os problemas estão aí te atacando, as dúvidas, as situações, mas você está firme naquilo que Deus falou, naquilo que Deus te colocou, naquilo que está no teu coração. Você está sonhando, você está desejando, você está respirando, você está com a pequena ovelha embaixo dos braços. O leão veio, você pulou em cima dele, arrancou a ovelha da boca do leão. Você está ali, você não está parado, você não está olhando para o mundo, mas está olhando para Deus, para o coração de Deus. É impossível Deus não olhar para você. É impossível o Senhor não olhar para você. E no tempo dEle, você vai se assentar onde Ele já tem preparado para você. Mas para isso, chame a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus. Fala para a pessoa do teu lado, chame a atenção de Deus. Fala para a pessoa do teu lado, chame a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus, você que está em casa. Chame a atenção de Deus. E se você chamar realmente a atenção dEle, pode ser preparado, porque a vitória é certa no nome do Senhor.